Caras amigas e caros amigos, bem-vindos de volta ao Dentro da História. Hoje é dia 27 de janeiro. Giovanni e eu decidimos dedicar um episódio especial, muito particular, de Dentro da História, a esta data, que é uma data para marcar no calendário. Todo ano é o Dia da Memória. Chamamos assim na Itália e foi chamado de forma semelhante em todo o mundo. Para lembrar o 27 de janeiro de 1945, quando as tropas soviéticas chegaram a Auschwitz e encontraram as provas finais do horror. Um italiano também foi testemunha daquele dia. Primo Levi, um dos 7.650 sobreviventes deixados para trás pelos carniceiros da SS por serem considerados incapazes de participar de uma das muitas marchas da morte. Primo Levi também registrou em seus livros a lembrança do que foi aquele dia. Nada de festivo, não havia nada para celebrar. Havia simplesmente uma mistura de sentimentos contraditórios. A consciência do que haviam sofrido, a vergonha de terem sobrevivido no lugar de amigos, esposas, maridos, parentes, pessoas queridas. O remorso por eventuais ações imorais cometidas durante o cativeiro, a delação, o roubo de alguma coisa, ter acusado um companheiro de prisão de algo de que ele era inocente, para inocentar outra pessoa, até mesmo a si próprio, chegando até ao canibalismo ou por omissão de socorro aos companheiros em dificuldade. Houve quem acabou tomado pela loucura, pelo delírio ou pelo mutismo, incapaz de comunicar ao mundo exterior o que havia sentido. Mas em todos os sobreviventes ficaram marcas indeléveis, como as tatuagens. Aquelas tatuagens feitas pelos guardas da SS para reduzir seres humanos a simples números, do registro em um livro ou em um livro-caixa, e para serem destruídos pouco a pouco, ou destruídos de maneira bárbara, como nem mesmo os animais. Esse foi o Holocausto, a Shoah, a vontade de aniquilar uma população inteira, uma etnia, por motivos aberrantes, e então hoje nós tentamos lançar luz sobre tudo isso. Acreditamos que é muito importante compreender o fenômeno da Shoah, porque, infelizmente, ciclicamente, e principalmente nos últimos 100 anos, vivemos tantos exemplos de genocídio que chega a fazer duvidar se o ser humano realmente aprendeu algo com o próprio passado. Houve o genocídio armênio, que por muito tempo foi silenciado e até hoje é negado na Turquia. Houve o Holodomor na Ucrânia, e essa também é outra página da história da qual é difícil falar, como se fosse algo para se envergonhar ou apagar. Houve justamente o Holocausto. E me incomoda muito que ainda hoje existam pessoas que se prestem à instrumentalização, à minimização ou até mesmo à negação do que aconteceu. Mas também houve outras coisas. Pensemos na Bósnia, na primeira metade dos anos 90, Srebrenica, Biak, Sarajevo, todas cidades, todos os lugares onde houve um genocídio, onde se tentou apagar à força um povo inteiro. Mas ainda não acabou, porque pensem nos curdos, pensem nos yazidis, pensem nos palestinos. Quantas vezes apareceu alguém, geralmente um político ou um militar, que elaborou um programa assustador, desumano, destruindo uma parte da humanidade? Por qual motivo? Por senso de superioridade, por ideologia doentia, por racismo. Albert Einstein, grande físico judeu-alemão, disse que não conhecia nenhuma outra raça além da humana. E ele estava certo. Albert Einstein também disse outra coisa, que duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E o próprio Einstein admitia ter dúvidas sobre a suposta infinitude do universo. O Holocausto nasce no passado. Nasce na história europeia. É a última definição de um longo período de segregação, de violências, não só físicas, mas também sociais, políticas, econômicas, contra uma etnia, a judaica, uma etnia considerada regicida, deicida e, portanto, por muito tempo, marginalizada, alvo de perseguições. Mas por quê? Só por causa de interpretações dentro de textos supostamente sagrados? Só por tradições doentias? No entanto, essa vontade de destruir alguns povos ou algumas populações, nós vimos se repetir várias vezes ao longo da história. O genocídio dos astecas, dos incas, dos maias, dos nativos americanos. Por ganância, porque se buscava ouro ou simplesmente para criar espaço para novas populações. Se vocês pensarem, até mesmo dentro do Holocausto, houve uma reinterpretação de ambas as teorias.
Matar os judeus para tirá-los de seus negócios, de suas riquezas, do que possuíam, e por outro lado, matá-los para abrir espaço para a nova raça dominante, a raça superior. São esses os elementos que ainda hoje nos fazem arrepiar. Não aprendemos nada com o que aconteceu nas Américas entre 1500 e o final de 1800. Não tínhamos realmente aprendido, na verdade, apenas repetimos o que já tinha sido visto. Se hoje tivermos que fazer a lista dos responsáveis, bem, ela é muito longa. Muitos desses foram protagonistas dos nossos vídeos, vídeos de aprofundamento, biográficos, de histórias. Tratamos de tantos deles. Mas, então, vamos tentar revê-los por um momento. Adolf Hitler, claro, tudo começa com ele, com seu manifesto programático, o Mein Kampf, com sua teoria doentia de atribuir aos judeus, e não só a eles, as culpas pela derrota alemã na Grande Guerra. Abaixo dele, Hermann Göring, o marechal do Reich, o criador da Gestapo, e Heinrich Himmler, o Reichsführer da SS. Já falamos sobre eles, assim como falamos sobre Heinrich Müller, o chefe da Gestapo, e sobre seu desaparecimento absurdo de Berlim em abril de 1945. Falamos sobre Goebbels, o ministro da propaganda, o homem imperfeito que celebrava a perfeição humana. Falamos sobre o ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, sobre Martin Bormann. Falamos sobre Roland Freisler, o presidente do Tribunal do Povo. Falamos sobre Julius Streicher, um dos principais instigadores da ordem racional na Alemanha, com seu nojento jornal antissemita Der Stürmer. Falamos sobre Albert Speer, o arquiteto favorito de Hitler, ministro dos armamentos, à frente de um verdadeiro programa de escravidão. Falamos também de Alfred Rosenberg, o ministro dos territórios ocupados. Falamos de Reinhard Heydrich, a mente diabólica por trás da máquina de extermínio das SS. Falamos de Adolf Eichmann, o emblema da banalidade do mal. Falamos de Hans Frank e de seu vice, Joseph Bühler. Falamos de Ernst Kaltenbrunner, que substituiu Heydrich depois que ele foi morto pelos partisãs tchecos após uma longa agonia, depois daquele atentado no centro de Praga. Falamos de muitos outros personagens. Falamos, por exemplo, de Bruno Streichenbach e de como ele conseguiu basicamente escapar impune por tanto tempo. Falamos do primeiro Werwolf, Hans Adolf Prutzmann, o criador dos lobisomens, mas antes disso, massacrou e foi chefe dos Einsatzgruppen, os Esquadrões da Morte. Falamos de Rudolf Lang, comandante de um Einsatzgruppe e, ainda pior, representante do leste, na Conferência de Wannsee. Falamos de Arthur Nebe, que também comandou um Einsatzgruppe e depois se tornou chefe da polícia. De quantos outros já falamos? Falamos de Eduard Rochmann, falamos de Rudolf Hoes, de Franz Stangl, de Amon Goethe, o deus da morte, alguns dos grandes comandantes dos campos de extermínio. Falamos de feras humanas, porque não se podia usar outra definição para pessoas como Irma Grese. Falamos de médicos diabólicos, como o Dr. Joseph Mengele, um dos muitos médicos que viraram as costas para o seu juramento de Hipócrates, e fingiu não ver nada. Com a desculpa de buscar métodos de progresso para a medicina, não fez nada além de torturar e matar inocentes. E depois, os colaboracionistas. Todos aqueles homens que, nos vários países ocupados ou recém-libertados, prestaram de bom grado sua ajuda aos nazistas para facilitar o extermínio. A maioria dessas pessoas morreu suicida ou morreu diante de um pelotão de fuzilamento ou enforcada na forca do carrasco. Alguns fugiram. Alguns não pagaram por seus crimes. Aliás, puderam morrer em suas próprias camas, até mesmo em condições confortáveis. Mas o que mais dói, acima de tudo, é que além do fato de que hoje ainda há quem, com mentiras, continua negando o que aconteceu. Os próprios nazistas que se declaravam tão lúcidos em sua loucura, tão desejosos de destruir a etnia judaica, quando perceberam que haviam perdido militarmente e que estavam próximos da derrota e, portanto, teriam que responder pelos crimes que haviam cometido. Bem, naquele momento, os nazistas ficaram com medo. Tentaram fugir e se esconder, ou ainda mais, tentaram destruir as provas do que haviam feito. Quando os soviéticos entram em Auschwitz, em 27 de janeiro de 1945, como dissemos, encontram pilhas de cadáveres, pertences, poucos sobreviventes e escombros.
Porque entre 20 e 26 de janeiro, as SS, antes de se retirarem definitivamente, haviam explodido 3 crematórios. O que restava dos crematórios 2 e 3 e o crematório 5, que até aquele momento tinha permanecido intacto. Por que explodi-los para tentar apagar o que havia acontecido ali? Anteriormente, outros crematórios já tinham sido destruídos ou desativados, desmontados, levados para a Alemanha. Porque nada deveria ser descoberto. E esse não foi o único caso. Já comentamos isso antes e vocês devem se lembrar. Se não, procurem o vídeo. No campo de Sobibor, o campo onde aconteceu a grande fuga, os prisioneiros se rebelaram e tentaram encontrar um caminho para a liberdade. Sobibor foi apagado dos mapas logo após aquela fuga, desmontado peça por peça. E os arredores foram reconstruídos para fazer parecer que nada havia acontecido ali, que era apenas uma estação ferroviária. Uma pequena vila próxima, nada mais. Como se os assassinos nunca tivessem estado lá. Como se os massacres nunca tivessem acontecido em outras ocasiões, em outros lugares. Foi dada a ordem de exumar os cadáveres das valas e destruí-los com cal viva e fogo, justamente para apagar os vestígios, para não deixar rastros. Então, por quê? Talvez, mesmo que os investigadores nunca tenham conseguido interrogar os principais responsáveis, seja porque já estavam mortos, seja porque já tinham se suicidado, como Himmler. Aqueles responsáveis sentiam vergonha. Uma vergonha íntima pelo que havia acontecido, pelo que tinham feito, e não queriam que o mundo soubesse. Queriam apagar tudo, fingindo que nada nunca tinha acontecido, e principalmente que a etnia judaica nunca tivesse existido. Isso mostra o quão monstruoso era o plano nazista. Negar a humanidade de uma pessoa, não reconhecê-la como um ser humano, como parte da humanidade, já é um grande crime. Mas até mesmo apagar tudo o que havia sido feito anteriormente para privar aquelas pessoas de uma identidade, de uma humanidade, é, no fim, opressão da vida. Isso não pode ser definido como fruto de simples loucura. O Holocausto foi um plano organizado, premeditado e posteriormente reelaborado. Não se começou imediatamente com os campos de extermínio, com as câmaras de gás, com os fornos crematórios. Não, começou-se com violências. Violências simples, violências de rua contra os cidadãos, contra os estabelecimentos comerciais. Depois, quando o nazismo, como um câncer, devorou o Estado alemão por dentro, remodelando sua própria imagem, então o resto aconteceu. Primeiro vieram as leis de Nuremberg, elaboradas por outro personagem que conhecemos, Wilhelm Stuckart, o advogado. As leis sobre o sangue e a honra alemã basicamente excluíam os judeus da sociedade. Mas não era suficiente. Depois vieram outras medidas. Chegou a Action T4, a Ação T4. Os primeiros experimentos com gás contra os chamados subnormais, contra pessoas com deficiência psíquica, comportamental ou física. Foi uma espécie de ensaio geral. Depois veio a Noite dos Cristais, um enorme pogrom público organizado e até mesmo justificado. As proibições de sair do país, as requisições, as deportações, os guetos no leste, os campos inicialmente de trabalho, depois campos de concentração e, por fim, de extermínio. E os métodos, inicialmente as agressões, os fuzilamentos, os enforcamentos, os experimentos médicos, o esgotamento pelo trabalho, as doenças. Mas não era suficiente, então outros métodos. Os esquadrões da morte, os Einsatzgruppen, que avançavam atrás dos exércitos de conquista alemães, capturando e matando em valas comuns como Babi Yar, o desfiladeiro da vovó. Logo fora de Kiev, um dos grandes símbolos do assassinato em massa perpetrado pelos nazistas. Mas também havia espaço para o engano, aquele engano que tinha um nome e um local. Theresienstadt, a cidade de Teresa, uma antiga fortaleza na atual República Tcheca, convertida em uma espécie de gueto modelo para onde eram enviados os idosos, artistas e literatos. Uma vitrine para a Cruz Vermelha, para desmentir o que estava acontecendo em outros lugares, para fazer os suecos, os suíços, os neutros acreditarem que eram todas mentiras as conversas que circulavam sobre o massacre, sobre o extermínio. Sim, os judeus eram levados para o leste, sim, eram trancados, mas eram bem tratados. A grande mentira de Theresienstadt. Depois, as câmaras de gás. Inicialmente, os caminhões móveis com os canos de escape voltados para dentro da carroceria para asfixiar até a morte os prisioneiros amontoados lá dentro.
Posteriormente, as câmaras de gás fixas, primeiro alimentadas por gases industriais e depois pelo Zyklon B, aquele pesticida fracassado. Então, esses foram os métodos, os homens, as vítimas. Faltam apenas os nomes dos lugares. Auschwitz, com todo o seu sistema ramificado, um verdadeiro arquipélago. Treblinka, Belzec, Chełmno, Sobibor, Majdanek. Os campos da morte, não organizados como campos de trabalho, campos apenas de extermínio, depois, os muitos, inúmeros campos de controle. Desde o primeiro Dachau, aberto no início dos anos 30 oficialmente para os inimigos do regime nazista, mas onde, na verdade, eram enterrados vivos inúmeros homens, inúmeras mulheres, com a única culpa de serem inimigos do Reich. Uma etiqueta que englobava milhões e milhões e milhões de pessoas. E depois, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Flossenburg, onde também foram mortos os últimos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado de 20 de julho de 1944. Theresienstadt, como dissemos, o campo modelo. A mentira em solo italiano. Fossoli, a Risiera de San Sabato, em Trieste, e depois em outros lugares. Jasenovac, o inferno na terra, na ex-Iugoslávia. Um campo tão desumano que chegou a arrepiar até mesmo alguns alemães. E depois para o leste, espalhado entre a Polônia, a Ucrânia, a Bielorrússia e os países bálticos. De uma sucessão contínua de campos antigos e novos, campos de trânsito, campos de trabalho, campos de concentração. Alguns tornaram-se particularmente famosos. Pensem em Puachov, o campo de Cracóvia, que ficou famoso graças ao livro e ao filme A Lista de Schindler. Outros com funções específicas. Pensem no conglomerado de Riga, na Letônia, o gueto. Mas não só isso. Kaiserwald, Salas Pius, lugares de trabalho para matar judeus alemães e austríacos, parece uma loucura. E ainda assim, no plano monstruoso nazista, a ideia era essa: eliminar os judeus alemães e austríacos o mais longe possível da própria Alemanha. Como se pudesse acontecer uma maldição matando-os na Alemanha, como se fosse uma forma de exorcizar algo, talvez um medo. Esta é a história do Holocausto, uma história que começa muito tempo atrás e que tem uma data precisa, 27 de janeiro de 1945, como sua revelação ao mundo. Mas não foi a única revelação. Quando os ingleses entram em Bergen-Belsen, quando os americanos descobrem Dachau, o mundo tem outras provas do horror. Mas são campos diferentes, não são campos de extermínio. Não há fornos crematórios, não há câmaras de gás. Porém, são outras provas do que aconteceu lá, do que estava na mente dos nazistas. Hoje, nós lembramos e se lembramos, há um motivo. Se nós lembramos, e deveríamos sempre, sempre, sempre levar isso adiante conosco. Lembrar é necessário, evitar voltar a cometer aquelas loucuras. Lembrar é necessário porque, infelizmente, ciclicamente, o ser humano recai em seus próprios erros ou nos erros cometidos por seus antepassados. Já dissemos antes, quantas loucuras aconteceram, quantos massacres, quantos genocídios, muitos. E, no entanto, toda vez o ser humano não aprendeu com o que aconteceu, o ser humano fingiu que nada tinha acontecido. Ou até mesmo buscou, de forma mais ou menos consciente, no passado, para modificar os métodos e torná-los ainda mais eficientes, mortais, impiedosos. É isso que precisamos entender hoje. Hoje em que continuam a fingir fazer justiça, eliminando da face da terra famílias inteiras tenier, com as desculpas mais absurdas. A purificação do nazismo, como se o nazismo fosse uma prerrogativa de uma população específica, é algo que sabemos que não é assim. Isso foi escrito pela própria Hannah Arendt em sua Banalidade do Mal. Outros judeus também afirmaram isso, como Primo Levi, ou o caçador de nazistas Simon Wiesenthal. Ou então a vontade de combater o terrorismo, que é justa, mas não deve recair sobre quem não tem nada a ver com o terrorismo, como os idosos, as mulheres, as crianças. Como se pode acreditar que está combatendo o terrorismo matando uma criança? Como é possível acreditar em algo assim? Eu não consigo, não sei. Então, hoje lembramos o que aconteceu para dizer claramente: nunca mais, não façamos isso de novo. E se alguém vier nos dizer que não, que é necessário matar, não, nunca é necessário matar. Nunca é. Exceto quando se trata de questões de emergência imediata, de risco de vida para os outros. Mas nunca é necessário matar. Sempre há outro caminho.
sempre há outra solução. E se não enxergamos, é porque não queremos enxergar. E se acreditamos nas mentiras que nos contam sobre a suposta necessidade de eliminar determinada etnia, de apagar determinados estados do mapa, de impor a violência a qualquer custo? Queremos acreditar nessas mentiras porque nos convém ou gostamos. Mas isso não as torna verdades. Continuam sendo mentiras. Apenas escolhemos acreditar nelas, consciente ou inconscientemente. Muitos alemães aceitaram as mentiras nazistas, primeiro nas campanhas eleitorais, no final dos anos 20, no início dos anos 30. Depois, na modificação radical do Estado, passando de uma república imperfeita para uma ditadura tão perfeita que era implacável até mesmo com seus próprios filhos. E, obviamente, eles aceitaram ouvir e acreditar nas mentiras que eram contadas toda vez que judeus eram levados embora. Evacuados, esse era o termo. Evacuados. Onde o memorial de Wannsee, a última cópia restante, aquela de Martin Luther, nos disse o que isso queria dizer: evacuação. E para onde eram evacuados os alemães até 1945, a grande maioria ou não sabia, ou simplesmente não se importava. Eles não entenderam depois. E também perceberam que foram usados, explorados e deixados para pagar a conta por aqueles que cometeram crimes indescritíveis. E então, aqui também aprendemos outra lição. Quem comete crimes sempre quer compartilhar a culpa com o maior número possível de pessoas, porque sabe que está cometendo um crime. Sabe que está fazendo algo errado, imoral, injustificável. E então, tenta envolver o maior número possível de pessoas, como testemunhas, como cúmplices, como pessoas coniventes, do latim connivere, fechar os olhos, porque se eu fecho os olhos, não vejo, e se não vejo, não sei. Vamos tentar manter esses olhos abertos, ouvir com atenção, fazer nossa voz ser ouvida, mesmo quando dói. Não nós, mas alguém que mal conhecemos ou até mesmo não conhecemos, mas que sabemos que não fez nada, nada de grave. Vamos nos fazer ouvir, não vamos virar o rosto, não vamos fingir que não é conosco, não vamos nos tornar cúmplices de um crime, porque é fácil se tornar crime, se tornar conivente, se tornar cúmplice. É muito mais difícil mostrar um gesto de responsabilidade e dizer: não, eu não aceito, não em meu nome, eu não permito, eu não concordo. Vamos fazer isso. Vamos aprender a lição de hoje, do dia 27 de janeiro, o dia da memória, para que o que aconteceu com os judeus sob o nazismo e não só com eles. Pensem nos russos, nos poloneses, nos ciganos, nos sintis, nos homossexuais, nos opositores políticos, naquelas 14 milhões de pessoas mortas nos campos pelas mãos dos Einsatzgruppen, ou aos poucos em execuções sumárias. É por isso que esses 14 milhões de mortos tenham justiça, não apenas através do julgamento de seus assassinos, que agora já estão todos mortos, mas uma justiça composta por uma consciência coletiva de massa. Não deixar mais acontecer o que aconteceu naquela época, de forma alguma, sob nenhum símbolo político ou nacional, e com nenhum método. Vamos aprender com o passado. Então sim, seremos realmente seres humanos. Então sim, seremos pessoas melhores. Tenham um bom dia, todos vocês.